Olá, olá pessoal. Então, estamos aqui para mais uma conversa sobre organização administrativa. Aqui, rapidinho, eu vou retomar, né, em pouco tempo, o que já vimos sobre a organização administrativa. Nós vimos, então, que a administração pública ela é formada por entes da administração direta e entes da administração indireta. Nós vimos que os entes da administração direta são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E os entes da administração indireta são as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, sociedade de economia mista e aí os consórcios públicos aqui com um asterisco por conta das discussões doutrinárias. Estes entes, então, formam a administração pública. A administração pública direta, em regra, ela vem, então, dividida em órgãos públicos, que são centros de competência que servem ali para prestar a atividade administrativa de forma mais específica, mais especializada, e assim ela seja prestada de forma mais eficiente. Então, eu posso ter órgãos públicos, tanto dentro da administração direta quanto da administração indireta. E estes órgãos públicos, eles não têm personalidade jurídica própria, eles dependem da pessoa jurídica. Vimos então que o órgão público ele não tem capacidade própria, ele está inserido dentro da pessoa jurídica. E aí nós falamos da administração indireta, vimos algumas características comuns e falamos das autarquias. Vimos que as autarquias elas são criadas através de lei, então lei cria a autarquia. A autarquia é sempre pessoa jurídica de direito público. E nós vimos então que as autarquias elas são criadas para exercício de atividades típicas de Estado e que elas recebem então a descentralização por outorga, porque são pessoas jurídicas de direito público e aí recebem esta delegação tanto da titularidade quanto da execução do serviço público. E aí, com isso, elas recebem poder de polícia que possibilita, então, que elas fiscalizem, que elas executem leis. As autarquias também, elas têm todo um regime próprio, um regime de direito público, em que elas têm, os bens delas são considerados bens públicos, tem os prazos processuais diferentes, então os privilégios processuais, tem imunidade em relação aos seus bens, a responsabilidade das autarquias é uma responsabilidade objetiva, tem uma série de situações que são as mesmas aplicáveis aos entes da administração direta. Vimos que as autarquias, elas podem ser comuns, mas elas podem ser de alguns tipos. Por exemplo, as autarquias profissionais, que são as universidades federais, enfim. E aqui de diferente é a forma de escolha, então, do reitor. O reitor, ele é escolhido pelos próprios, pelos docentes, discentes e servidores. Então, uma forma diferente de escolha aqui do gestor da autarquia, enquanto que em uma autarquia comum, ele é escolhido ali para um cargo em comissão de livre nomeação e livre exoneração. Vimos também que existem as autarquias executivas, aquelas que fazem um contrato de gestão com a administração pública e recebem a qualificação de autarquia, de uma autarquia especial aqui, justamente para que elas recebem então essa qualificação como agência executiva, para que ela, com maior liberdade, maior autonomia e maior orçamento, para que ela possa então melhorar a prestação do seu serviço. E, por fim, as agências reguladoras, que surgiram ali em razão dos programas de desestatização. E aí, por conta desses programas em que passou-se a prestação de serviço público para a iniciativa privada, houve a necessidade, então, de criar agências reguladoras para fiscalizar estes serviços que foram passados para a iniciativa privada. E então, as agências reguladoras, que já nascem como agências reguladoras, e elas vêm ali com uma série de requisitos, alguns que diferenciam das autarquias comuns, por exemplo, a forma de escolha do seu diretor, do seu gestor, em que nós temos a nomeação, sendo ela federal,
a nomeação pelo presidente após aprovação pelo Senado Federal e para um mandato certo. Então, nós não temos aqui o cargo em comissão, aquele que é livre nomeação e livre exoneração. Há sim uma nomeação pelo presidente, mas há uma aprovação pelo Senado Federal e há o mandato certo, justamente para que essas agências reguladoras tenham maior autonomia. Então, isso nós já vimos, bem resumido aqui o que já conversamos. Então, esta foi a primeira espécie aqui dentro da administração indireta, foram então as autarquias. Nós temos ainda dentro da administração indireta, e aí continuamos com o nosso tema, mas nós temos então dentro da administração indireta, além das autarquias, nós temos as fundações públicas. Vamos conversar então um pouco hoje sobre as fundações. Pois bem, gente, as fundações, elas podem ser fundações públicas e fundações privadas. As fundações privadas são aquelas que se originam de um patrimônio privado. Como eu tenho, por exemplo, a Fundação Xuxa. A Xuxa vai lá, pega uma parte do seu patrimônio e institui uma fundação privada ali para uma finalidade. Então, a fundação privada não é essa que nós estudamos no direito administrativo. Aqui nós estudamos as fundações públicas, ok? Aquelas que se originam de dinheiro público, em que a administração pública, ela pega uma parte aí da sua receita, do seu dinheiro, e ela cria, então, uma fundação para exercer algum tipo de atividade que seja necessária para a administração pública. Então, vejam, o que nos interessa aqui no direito administrativo é, sim, o estudo dessas fundações públicas, ok? Uma fundação, como eu disse, é uma pessoa jurídica composta por um patrimônio. E aí vocês vão lá no direito civil para lembrar da diferença entre fundação e associação. E aí a gente lembra que a associação é uma reunião de pessoas. São pessoas, então, que se reúnem para uma finalidade. Já as fundações, elas se originam a partir de um patrimônio. Então, a destinação ao destacamento de um determinado patrimônio para a formação de uma fundação. É isso que diferencia associação de fundação. Se esse patrimônio é privado, nós temos uma fundação privada regulada, então, pelo direito civil. Quando esse patrimônio ele é um patrimônio público, quando eu tenho dinheiro público sendo investido, sendo destinado aqui para a formação de uma fundação, eu tenho então a fundação pública. Assim, nós temos então que a fundação pública ela tem personalidade jurídica, ela compõe a administração indireta e ela é formada a partir de um patrimônio público. A nossa fundação, então, ela vem aqui dentro, regulada pelas regras do direito público, do direito administrativo e não do direito civil. O direito civil vai regular as fundações privadas. Aqui nós vamos estudar as fundações de direito público. Pois bem, gente, a fundação, gente, ela aqui, a fundação de direito público, a natureza jurídica, difere um pouquinho lá das autarquias. Lembram que lá nas autarquias, as autarquias serão sempre pessoas jurídicas de direito público. As fundações, gente, um pouquinho diferente. A fundação pode ser de direito público ou de direito privado. Nós temos na doutrina algumas discussões. Por exemplo, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele entende que as fundações públicas só podem ser instituídas como pessoas jurídicas de direito público, tá? Porque ele entende que elas devem observar as regras de direito público e aí elas têm atribuições nitidamente públicas e aí não poderiam ser consideradas de direito privado.
E aí ele traz lá uma série de argumentos para justificar o seu entendimento, ok? Agora, nós temos outros doutrinadores, né? Enfim, inclusive nós temos o Decreto-Lei 200 de 67, que fala que as fundações são pessoas jurídicas de direito privado. E aí vamos ter o José dos Santos Carvalho Filho, a Maria Silvia Zanella de Pietro, eles vêm e diz que as fundações públicas, elas podem ser formadas como pessoas jurídicas de direito público ou pessoas jurídicas de direito privado. Então, nós vamos entender um pouquinho como funciona essa situação. Vou passar aqui, porque acho que daí aqui eu consigo explicar melhor. Olha aqui, gente. Uma fundação, então, pública, ela se origina a partir de um patrimônio público. Então, eu vou ter uma fundação pública porque ela teve um destacamento de um patrimônio público e aí formou-se essa fundação pública. Pois bem, esta fundação pública, como vimos, ela pode ser criada como uma pessoa jurídica de direito público, ok? Se ela for criada como pessoa jurídica de direito público, ela é chamada de autarquia fundacional. Ela é chamada de autarquia fundacional. E neste caso, por ser pessoa jurídica de direito público, ela se assemelha, ela é como se fosse uma autarquia. Por isso, autarquia fundacional. Então, gente, quando eu falo em fundação pública de direito público, eu estou falando que a ela se aplicam todas as regras que se aplicam às autarquias. Tudo o que nós falamos sobre autarquia vale para a fundação pública de direito público. Ou seja, a lei não vai autorizar a criação. Como é uma fundação de direito público, que se assemelha a uma autarquia, como a lei cria a autarquia, a lei também cria a fundação pública de direito público. Todas as regras que nós vimos para as autarquias valem aqui para as fundações públicas de direito público. Então, a lei cria esta fundação, vou precisar de uma lei, ela vai ser chamada de autarquia fundacional, a ela serão observados todos os privilégios processuais, os privilégios fiscais, mesmos da autarquia, a responsabilidade de uma fundação pública de direito público é objetiva, ou seja, não precisa demonstrar culpa ou dolo, basta que demonstre o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Então, responsabilidade objetiva. Os contratos e os atos desta fundação são considerados administrativos, deve então observar todas as regras do direito administrativo e as regras de licitações, tanto agora ainda em vigor da 8666 quanto da 14133, nova lei de licitações. O regime de pessoal é estatutário. Os bens desta fundação também são considerados bens públicos, com toda a proteção de bens públicos que nós vimos para as autarquias. Ela também sofre ali um controle interno com ouvidoria, com controladoria, e externo, também realizado pelo Tribunal de Contas, e os seus atos, ou enfim, as ações contra seus atos, prescrevem em 5 anos. Então, para a fundação pública, pessoa jurídica de direito público, eu aplico as mesmas regras de uma autarquia. Então, ela é considerada pessoa jurídica de direito público e segue o mesmo regramento da autarquia, eu observo para a fundação pública de direito público. Então, é tranquilo, porque é só pegar as regrinhas de fundação da autarquia e aplicar para a fundação. Já a fundação pública, né, de direito privado, ou seja, aquela que é criada como pessoa jurídica de direito privado, esta é chamada de fundação governamental. Então, quando vocês ouvirem alguém se referir a fundação governamental X, vocês sabem já
que se trata de uma pessoa jurídica de direito privado. Se é uma pessoa jurídica de direito privado, eu não aplico nada que eu falei das autarquias. Eu tenho regrinhas específicas. Primeiro, se é uma pessoa jurídica de direito privado, a lei não cria. A lei autoriza a criação. Então, no lugar de eu ter uma lei cuja ementa seja fica criada a fundação pública de direito X, eu vou ter um projeto de lei cuja ementa vai ser autoriza a criação da fundação pública, e vou escrever. Então, neste caso, uma fundação pública de direito privado, a lei autoriza a criação. Tá, autorizou a criação. Como que eu crio, então, esta fundação? Vai fazer um estatuto e vou registrar o estatuto no órgão competente. É isso que eu vou fazer. A lei autorizou a criação. Autorizado, agora eu vou ter que criar. Como que eu faço para criar esta fundação? Pois bem, eu vou fazer um estatuto e eu vou fazer o registro do estatuto no órgão competente. A partir deste registro no órgão competente, eu tenho então criada aí sim a fundação. Até então, eu não tenho ela criada, eu tenho uma lei autorizando, ó, estou autorizada a criar a fundação. A partir do momento que faço o estatuto e registro, aí sim está criada a fundação pública de direito privado, chamada de fundação governamental. E aí ela tem características diferentes da autarquia e da fundação pública de direito público. Por exemplo, o regime de pessoal é seletista. Ah, professora, mas não tem que fazer concurso? Sim, vai fazer concurso, mas vai seguir o regime seletista, observando ali as particularidades do serviço público. Para ela, é aplicado um regime híbrido, ou também chamado regime misto. Como assim? Eu aplico para ela tanto regras de direito privado, quanto regras de direito público. Professora, mas ela não é de direito privado. É o regime jurídico de direito privado, mas não esqueçam que ela é uma fundação pública, que ela é oriunda de recursos de patrimônio público. Então, eu não posso exclusivamente aplicar a ela regras de direito privado. Eu tenho um patrimônio público. Como eu tenho patrimônio público, recurso público aqui, eu tenho que observar as regras de direito público também a esta fundação. Então, por isso, ela tem um regime misto. Ora, eu aplico mais regras de direito público, ora, eu aplico mais regras de direito privado. Por isso, chamado de regime misto. Os contratos destas fundações, como eu tenho um regime misto, também os contratos são mistos. Ora, eu tenho contratos administrativos, que observam a lei de licitações, ora, eu tenho contratos civis regidos pelo direito civil. Então, vou ter os dois, a depender da situação, né, que está sendo contratada por aquela fundação. Os bens, gente, bom, aqui um cuidado, porque os bens da fundação pública com regime jurídico de direito privado, eles dependem da utilização destes bens. Se esses bens estiverem atrelados à prestação do serviço público, estes bens recebem a mesma proteção de bens públicos. Se eles não estiverem atrelados à prestação do serviço público, aí eles não são considerados, eles não têm essa proteção que eu tenho aos bens públicos. Então, imaginem o seguinte: tenho lá uma fundação pública com regime jurídico de direito privado, e ela tem um carro, e esse carro, e digamos que essa fundação ela é para auxílio ali de crianças carentes e distribuição ali, enfim, ela auxilia crianças carentes. E aí tem um carro que é utilizado justamente para levar, buscar mantimentos, doações, enfim. Ele está atrelado à prestação do serviço público? Sim, está atrelado. Então, se alguém entrar com uma ação contra a fundação e pedir a penhora deste veículo, não vai ser possível. Por quê? Porque ele está protegido pelas regras dos bens públicos. Agora,
Digamos que essa fundação tem também um terreno e que esse terreno está lá, é da fundação, mas está lá vazio, não está sendo utilizado. Pois bem, este terreno não é protegido pelas regras dos bens públicos. Então, só isso que tem que lembrar aqui, só isso em relação aos bens, porque tem bastante coisa para lembrar. Mas isso em relação aos bens públicos que devem ser lembrados. Então, se eles estiverem sendo uma fundação pública com regime jurídico de direito privado, os bens públicos para os bens dessa fundação para terem a proteção de bens públicos, eles devem estar atrelados à prestação de serviço público. Se não estiverem, não tem essa proteção. Certo, gente? Isso, então, é o que nós temos em relação às fundações públicas que podem ter natureza jurídica de direito público, e aí chamada autarquia fundacional, a lei cria mesmas regras de autarquias. Ou elas podem ser de direito privado, é chamada de fundação governamental, a lei autoriza a criação, faça um estatuto e registra o estatuto no órgão competente. E aí elas têm um regime um pouquinho diferenciado, na verdade, um regime misto, em que ora eu aplico regras de direito público, horas eu aplico regras de direito privado.